Olá, estamos aqui no podcast AgroTI, hoje com o tema Uso de biofertilizante e fertilizantes naturais, com as alunas Daiane e Ságila. Gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho. Olá, meu nome é Daiane, eu sou aluna aqui do campus avançado de Pedro Afonso e eu tô no 8º período de engenharia agronômica. Meu nome é Ságila, estou no 8º período também e sou estudante aqui do campus Pedro Afonso. Então vamos dar uma introdução ao assunto de vocês. O que é o biofertilizante? Bom, pessoal, o biofertilizante, ele nada mais é do que um adubo líquido, né, orgânico, que passa por um processo de fermentação. Ele é como se fosse um subproduto de um fertilizante natural. Exatamente. Legal. E como surgiu o Bom, biofertilizante? ele surgiu aí em 1930, então tá no mercado tem bastante tempo, há cerca de 90 anos, e foi por um cara chamado Albert, né, que ele viu que as plantas se desenvolviam melhor quando ela tinha esse contato com o esterco bovino, por exemplo, né? E aí ele começou a fazer essa produção aí do biofertilizante. E o que seria o fertilizante natural? Pra gente saber um pouquinho da diferença de um para o outro. Bom, o fertilizante natural como eu posso dizer, são fertilizantes que a gente já conhece, né? Que é feito através de compostagem, por exemplo. Só que ele tem essa diferenciação do biofertilizante, porque o biofertilizante, ele é produzido, além do processo da fermentação, ele é líquido, né? Já o fertilizante natural que a gente conhece, né, que é o que a gente faz na compostagem, não é líquido. Ele é o que a gente mais utiliza em horticultura, por exemplo, né? Aí a gente pode citar como exemplo o esterco bovino, de aves e suínos, Exatamente. e restos de alimentos, por exemplo. A gente pode definir como fertilizante natural. Legal. Quais as diferenças entre fertilizante natural e biofertilizante? A gente O principal é o processo. Porque a gente pode definir como a principal diferença sendo esse processo de fermentação. O biofertilizante vai passar por um processo de fermentação e o fertilizante não. É o produto direto. Você pega o esterco e leva ele direto para o campo. Entendeu? Entendi. O que levou vocês a escolher esse tema para a elaboração do trabalho de vocês? Bom, a gente já tem uma certa familiaridade, assim, em relação a analisar a planta que a gente escolheu. A primeira coisa foi a nossa planta, porque existem muitos trabalhos, né, utilizando fertilizantes naturais, biofertilizantes, né, e comparações. E dentre elas, a gente achou a cultura do milho. Como a gente já tem uma familiaridade com essa planta, a gente resolveu ir por esse caminho, né? Para se tornar mais fácil da gente compreender as análises. Porque a gente já teve a matéria de grandes culturas onde a gente plantou o milho, então a gente conhece perfeitamente como ele iria se desenvolver aí no campo. Legal. E qual a dificuldade que vocês encontraram na elaboração do trabalho de Na vocês? escolha do artigo, né? Com certeza. Meu Deus Foi do as céu. escolhas dos artigos. Porque quando a gente coloca na temática só biofertilizante, a gente encontra muita coisa. Muita coisa mesmo. É mais voltado para pequeno produtor, né? Porque quem produz em grande escala não vai ficar utilizando adubo orgânico sempre. Então a gente encontrava mais em relação à horta. Então a gente teve um pouquinho de dificuldades, porém deu tudo certo que tem muita informação sobre o milho. Não é possível que não apareça um biofertilizante lá, misericórdia. E como foi feitas as pesquisas? A gente usou o Google Acadêmico, né? E foi determinado alguns parâmetros. Por exemplo, a gente tinha que pegar artigos com data de publicação de 2018 a 2023, né, Daiane? E a gente pesquisou também pelas palavras-chave, que era milho, biofertilizante, fertilizante mineral, fertilizante natural. Produtividade, né? Questão de produtividade também. E qual foi o tipo de análise que vocês fizeram na escolha desses A gente fez artigos? análise comparativa, né, Daiane? Exatamente. Onde a gente comparava o fertilizante mineral com o fertilizante natural, com o biofertilizante. E vocês se surpreenderam na elaboração desse artigo? A gente tinha até uma ideia pré-definida de qual seria o resultado, só que os resultados tanto do fertilizante mineral quanto do natural teve resultados significativos, foi isso que deixou a gente surpresa, porque a gente está acostumado com a agricultura convencional, que é basicamente fertilizante mineral, né, esses adubos aí industrializados. Então a gente ficou bem surpresa com o resultado que o biofertilizante teve, né? Ainda mais ele sendo usado sozinho, porque geralmente ele é utilizado como um complemento ali, né?
E teve alguma diferença significativa nas análises de comparação entre os fertilizantes naturais e minerais? Em alguns pontos, né, Daiane? O fertilizante mineral, ele se sobressaiu, como no diâmetro do colmo e na altura da planta. Só que, né, nada importante assim, não. Foi... E vocês acharam que é viável a utilização desses fertilizantes? Sim, com certeza, dos três, inclusive. Só que depende do... Qual que é a finalidade do produtor? O que ele quer? A gente tem que analisar isso primeiro para depois falar. Não, usa esse ou usa aquele. Sim. Isso pensando a agricultor de pequeno porte, médio Isso, porte. O que ele não trabalha, teve é grandes diferenciação. culturas, é hortaliça, é fruticultura, Sim, e também a gente tem que levar em consideração, né, a disponibilidade que esse produtor vai ter desse produto, né? Porque, vamos supor, se ele for um produtor de grande porte e que tenha, né, como utilizar esse biofertilizante, que ele tenha uma grande quantidade onde ele possa produzir, é interessante ele utilizar, entendeu? Agora, se não for viável, pode continuar como o cultivo convencional, que ele já utiliza o fertilizante mineral, no caso, né? E no caso do... É possível fazer o casamento entre uns e outros? Sim, Sim, é possível, sim. sim. E Tanto que hoje... Pode falar. é possível e, assim, é bem recomendado, né? Muitas pessoas já utilizam e é muito interessante porque o resultado é muito, muito significativo, sabe? O resultado dos dois. Nos artigos utilizados, houve alguma coisa que influenciasse nos resultados? Clima, né, Daiane? O clima, ele influenciou em alguns artigos, porque por mais que a pessoa monte, né, ali um experimento, ela não tem controle do clima. E muitas vezes, né, acontece secas, períodos de estiagem, né, ou então períodos com bastante chuva, e a gente não pode controlar isso. Então, às vezes, afetava um pouco, mas não que afetasse o resultado em si da análise. E vocês acham que o biofertilizante será uma boa opção para as lavouras do futuro? Sim, com certeza. Tanto que hoje já tem grandes grupos que utilizam esse adubo orgânico. Eu posso até citar uma empresa que eu trabalho, né? Que, quer dizer, presta serviço para a empresa onde eu trabalho, que é a Microgel. Eles fazem isso. Eles pegam um esterco bovino, misturam com bactérias, faz a adição de água e aí a gente leva para o campo. Então tá sendo um método muito bom e nada impede de usar com um fertilizante mineral. Então, tipo assim, na correção do solo eu uso mineral e de cobertura eu uso o adubo orgânico. E tá dando super certo. E o custo também é bem acessível, né? Bem mais barato. E de acordo com os resultados obtidos no artigo de vocês, qual desses fertilizantes vocês recomendariam para o produtor? De novo, né? Os três, né? Os três. A gente não pode Tudo bom, descartar, galera. gente. São opções, né? Principalmente dependendo também do bolso do produtor, né? Porque a gente tem que levar em consideração isso, né? Muitas vezes o produtor não vai ter condições de ter um, ou de ter os dois, de ter os três. A Mas gente estava até conversando mais cedo que assim, se a gente pega um produtor de milho, por exemplo, ele planta 1.000 hectares, pelo menos aqui em Pedro Afonso, é inviável achar alguém que tenha, sei lá, toneladas de esterco que a gente vai conseguir fazer uma adubação aí nesses 1.000 hectares. Aí vai precisar de muita coisa. Então, o mais ideal é consorciar esses dois e fazer da melhor forma lá. exatamente. Porque Gerar o custo-benefício. Isso, justamente. Aí, o que eu vi também, não dá pra utilizar na área 100%. Por quê? O que os produtores, eles querem hoje é que a sua planta tenha um arranque inicial. E a gente só consegue ter esse arranque inicial com a utilização de fertilizante mineral. Porque o adubo orgânico, ele tem uma ação mais lenta, né? Então, seria basicamente isso. E quais seriam as conclusões do trabalho de vocês? Nossa. Bom, que a utilização, né, desses fertilizantes é muito interessante. É algo a se pensar, né? É algo a se pensar, é algo que tá acontecendo já, né? Provavelmente vai ser algo que vai ser mais falado no futuro, né? Porque a gente sempre tem novas tecnologias, né, que são desenvolvidas. Justamente. E o pessoal sempre busca, né, o melhor para sua produção. Então, eu acho muito interessante, acho um tema bom de se falar, legal de se comentar de agora já, né, para o pessoal já tá engajado nesse tema, mais pro futuro e já tá começando a compreender, né?
E também cabe a nós, né, Daiane, que estamos Exatamente. formando aí, realmente levar essa informação, mostrar resultados reais de que funciona. Porque muitas das vezes tem vários produtores que só utilizam o fertilizante mineral, mas porque não tem essa informação que realmente funciona, sabe? Então acho que a gente Até mesmo de como se produz. Isso, como se Exatamente. produz. E é algo fácil, né? Barato. Então, acho que às vezes falta essa informação. E tem aqueles que, querendo ou não, vai ter aquela resistência, né? Ah, não vou usar, não funciona. Então, acho que cabe a nós realmente levar esse resultado, mostrar que funciona mesmo. E é isso aí. Ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero vocês aqui em novas participações no Beleza. próximo ano. O podcast AgroTI vai continuar, viu? Tá bom, beleza. Se chamar, galera. Obrigado, gente. Por nada. Yeah.